E aí, galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós estamos encerrando um capítulo, começando outro capítulo, e nós vamos trazer aqui a correção da última atividade. Espero que você esteja bem e que você pegue seu material, seu livro, para que você possa acompanhar junto comigo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, preste atenção novamente, e aí você compara suas respostas com as minhas respostas, e logo em seguida você vai marcando aí no seu livro. Então vamos lá, nós vamos começar hoje já falando sobre a calçada da fama, relacionando conceitos, já que nós trabalhamos durante esse capítulo falando sobre a calçada da fama. E durante também esse processo, nós falamos sobre o teatro e a ópera, né? Trouxemos ali informações sobre a ópera, teatro de ópera e ópera no Brasil. Então vamos lá, a calçada da fama, relacionando conceitos. Todo final de capítulo, nós estamos relacionando conceitos. Então vamos lá, começar para que a gente possa estar destrinchando aqui a relação que existe entre o teatro e o cinema. Então, fama e famosos. No teatro, mesclado com a música, temos o gênero ópera, sendo Monte Verde e Brasil. Monte Verde é o primeiro compositor. Você vai colocar aqui o primeiro compositor, tá? E ali no Brasil surgiu por influência da colonização portuguesa. Então você vai colocar, vamos puxar para cá, influência da colonização portuguesa. E o que acontece, professor? Com essa influência, vem aqui também, tendo como os compositores Carlos Gomes, Heitor Vilas-Lobos, Lorenzo Fernandes e Camargo. Então são alguns nomes, tá, que você tem aí que contribuíram para isso. Já na frente nós vamos ter fama e famosos. Para o cinema existe o que? A calçada da fama. Então coloquem aí. Calçada da fama, que fica onde? Em Hollywood. E algumas celebridades são Carmen Miranda, levou a influência do Brasil, Lacer, Mickey Mouse e Godzilla. São alguns nomes, desenhos também que vão estar ali inseridos. Espero que você tenha conseguido responder da mesma forma aí em que eu fiz. Nós vamos agora para o próximo capítulo. Onde nós vamos falar um pouco sobre quem são os ídolos da música. Nós vamos conhecer um pouco sobre os ídolos do passado. Bom, nós vamos agora falar sobre o nosso próximo capítulo, que diz o seguinte: quem são os ídolos da música? Famosos na arte. Então nós vamos conhecer um pouco do mundo desses famosos. Então nesse capítulo nós vamos estudar ídolos do passado, Mozart, Farinelli, e ídolos das orquestras, grupos musicais e ídolos pop. Então fica atento para que você possa, junto com o seu professor, estar discutindo sobre esses temas. Quem são os ídolos da música? A época, o local e o gênero musical produzem artistas famosos, que são ídolos de muita gente. Ser fã de alguém é algo muito sério. Os fãs enfrentam filas enormes, dormem em barracas para conseguir lugares melhores em shows e pagam preços exorbitantes para ver de perto seus ídolos. Você é fã de algum artista da música? Se sim, de quem? E já foi muito fã de alguém e hoje não é mais? Já passou por alguma situação curiosa tentando conhecer seu ídolo? Ídolos do passado. Há centenas de anos existiam artistas famosos
e venerados, que tinham seus fãs e adoradores em todas as áreas da arte, inclusive na música. Mozart é um desses, e nós vamos trazer um pouco do destaque para que a gente possa conhecer. Um desses ídolos da música foi Mozart, pianista e compositor da Áustria, pertencente ao movimento do classicismo, considerado um dos músicos mais famosos da história. Existem fatos interessantes sobre a vida dele que nós vamos falar um pouquinho agora. Ele é um compositor, e claro que ele conseguiu compor diversas formas de música, e mais de 600 obras foram reconhecidas como obra-prima da música. Iniciou a composição de sua primeira sinfonia aos 8 anos de idade. Tinha vários animais, um canário, um cachorro, um estorrinho e um cavalo para equitação. Então você está aqui conhecendo um pouco das curiosidades da vida de Mozart. Apesar da fama, foi enterrado sem dinheiro em uma vala comum. Tá? Então você perceba aí como se dá a vida de cada artista. Farinelli, Carlos Broch, conhecido como Farinelli, nasceu em Nápoles em 1705. Quando tinha entre 7 e 8 anos, Farinelli fez uma intervenção cirúrgica na qual os canais provenientes dos testículos foram cortados. Por isso, sem a carga hormonal da adolescência, suas mudanças de voz do tom agudo para o grave não ocorreu. Os jovens que passavam por esse procedimento eram conhecidos como castrati. Bom, então nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre ele. Farinelli tinha uma voz lindíssima, afinada e executava tudo com muita perfeição, o que para músico era uma virtude, né? Esse artista morreu em Bolonha, na Itália, em 16 de setembro de 1782, após uma gloriosa carreira. Então vamos agora falar sobre um ídolo das orquestras. Qualquer grupo musical que se destaque tem seu ídolo, desde as músicas folclóricas, as músicas pop e elétricas. Existem alguns artistas que se destacam, que são considerados os melhores. Nas orquestras sinfônicas, vários maestros já foram os primeiros do mundo. O mesmo ocorre com o rock, o funk, o forró, entre outros. Às vezes, essa fama é duradoura e os nomes ficam marcados na história da música, né? Então, a gente tem ali alguns nomes. Dentre os grupos que nós podemos dar um destaque, Herbert, que é justamente o maestro que tem um destaque aí, nasceu em 1908 na Áustria e a partir de 1922 ganhou fama por estar sempre em busca da perfeição e da técnica, tá? Então, nós vamos mais à frente aqui. Nós vamos agora falar sobre ídolos pop. Desde a década de 1960, considera-se música pop um movimento musical promovido pela indústria cultural com o apoio de grandes meios de comunicação, como o cinema, o rádio, a televisão e o vídeo. Então nós temos um destaque aqui para ele, né? A música pop, o John Lennon, né? A música pop tem como característica geralmente agradar a um grande público jovem. É considerada mais que um estilo de música, pois está relacionada também a um estilo de vida, de comportamento jovem, com roupas, o jeito de falar e de andar e produtos a serem consumidos. Então, a expressão música pop significa popular music, em português, música popular, que define um modo específico de produção cultural dentro de determinados estilos, em sua maioria americana, como o rock, a disco music, o rap, entre outros. Então, nós temos aí falando um pouco sobre essa ideia que surge. Na década de 1980, os videoclipes passaram a ser a principal forma de divulgação dos grupos, exibindo em vídeo era uma identidade visual ao estilo desse artista. Hoje é muito utilizado as redes sociais e as plataformas, e nessa época, no ano de 1980, era a TV, a MTV, que trazia aí esses artistas, né, para estarem à frente da tela, e a gente traz justamente um destaque aí também para, aqui no caso, nós estamos vendo aí a foto de John Lennon. Mas vamos à frente, nós vamos falar aqui um pouco sobre Elvis Presley, 1935 1970.
Elvis Presley ficou muito famoso a partir da década de 1950, fascinando plateias e influenciando profundamente o modo de vida americano da época. Seus 45 discos tiveram mais de 500 milhões de cópias vendidas. E a partir do ano de 1970, entrou em decadência artística e emocional. Porém, depois de sua morte, 8 milhões de cópias de seus discos esgotaram-se em apenas 5 dias. Em 1941, surge aí o cantor brasileiro Roberto Carlos, que foi considerado o rei do iê, iê, iê. Modo como o rock ficou conhecido no Brasil na década de 1960. Suas canções fizeram muito sucesso e lançaram as bases do gênero no país. Então, até hoje, ele faz um grande sucesso no Brasil, tá? Roberto Carlos. Os Beatles também foi um grupo musical inglês que combinou o rock, né, com a questão da rebeldia. Era formado ali por alguns integrantes que se destacaram, né, durante as suas apresentações. Então, eles se formaram como grupo no ano de 1960 em Liverpool, na cidade natal dos integrantes. Em 1966, tornou-se o grupo de rock mais famoso do Reino Unido. 2 anos depois, foram lançados discos nos Estados Unidos, desencadeando assim a chamada Beatlemania, né, que foi o grande sucesso desse grupo no mundo inteiro. Então, você viu aí os grandes nomes, né, que fazem parte aí desse sucesso tão grandioso que é feito através dos fãs, né? E aí eles trazem aí a sua arte, a sua música, né? Nós temos Elvis Presley, Roberto Carlos, Michael Jackson. Não podemos deixar de falar sobre esse grande ídolo. Então aí, Michael Jackson, 1958 a 2009. Michael Jackson foi um cantor, dançarino, compositor americano e, é claro, ele foi um dos recordistas em venda de disco, e ele foi um nome que fez a mudança aí no que diz respeito no cenário da música e da dança. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.